Olá, muito bom dia, pessoas lindas, amadas do meu coração. Começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Agora sim, né, eu posso vir falar com vocês, que agora eu tô mais calma, mais tranquila, morrendo de saudade de vocês. Precisava vir aqui, né, fazer esse vídeo, não tinha como, né, então eu tava só mesmo esperando eu tá um pouco melhor, né, pra vir cá contar pra vocês tudo o que aconteceu, né, com o papai, como que foi, porque eu sei que vocês gostam de saber, sei que muitos aqui amavam meu pai, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, né. Então já quero convidar você a assistir o vídeo até o final. Se você gostar, já deixa seu like, se inscreve aqui se você não for inscrito e ativa o sininho de notificação. Logo após esse vídeo, gente, a gente já volta com as nossas programações normais, nossos vídeos aqui de rotinas, de receitas, de decoração, né? Eu quero trazer muito conteúdo para vocês. E agora sim, eu já tô preparada, né? O período do luto tá passando, a gente já tá mais centrado, né? Graças ao bom Deus que preparou tudo, né? Desde a partida do meu pai até nós que ficamos, o Senhor tem nos preparado, o Senhor tem nos sustentado, né? Então, como eu prometido, vamos ao vídeo, eu vou contar tudo para vocês, o que houve com meu pai, como foi a partida dele e como nós estamos hoje. Então, pessoal, o meu pai, né, para quem não sabe, o meu pai era aposentado, né, da antiga rede ferroviária, né, o FCA hoje em dia. Meu pai é aposentado como torneiro mecânico, no qual trabalhou uma vida inteira. Depois ele aposentou, abriu uma oficina na casa do meu pai, que é onde vocês viram os vídeos, né? E ele tinha a oficina ali que ele trabalhou, né, até pouco tempo agora. Então, meu pai, né, gente, é uma pessoa muito saudável, praticava exercício físico, caminhada, alimentação. E esse foi um dos motivos que trouxe ele até os 92 anos, né? Então, o meu pai, ele foi casado com a minha mãe durante 50 anos, né? Logo depois disso, a minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu aos 67 anos, mais ou menos, bem nova, vítima do diabetes, né? Que fez ela infartar e faleceu. E meu pai ficou cuidando com a gente, né? E o meu pai era muito amoroso, eles se amavam muito, era um amor muito bonito. Lá no passado teve muitas lutas, muitas coisas, mas depois o meu pai, né, ele era ex-alcoólatra, e já tem mais de 40 anos, meu pai já não bebia mais. Então, meu pai era muito amoroso com a minha mãe e com a gente. Meu pai toda a vida foi muito amoroso conosco. Meu pai era aquele tipo que acordava de manhã e ele colocava às vezes a bolacha que a gente gostava ou o pãozinho doce que a gente gostava no cantinho da nossa cama, né? De cada um. Eu lembro quando criança, eu tinha uma casadinha grande assim, que o meu pai comprava na padaria e colocava no canto da minha cama. Meu pai sempre foi assim, sempre cuidava da gente, sempre zelava de nós, sempre foi muito amoroso. A minha mãe também sempre foi, mas o meu pai tinha mais essa pegada assim de pai babão, né? Era assim que era o meu pai. Minha mãe também um amor, tadinha. Minha mãe fazia tudo que podia pra nós. Minha mãe gostava da casa sempre cheia. Minha mãe fazia aqueles panelão de almoço, todo mundo que chegava comia. Minha mãe sempre foi assim, bem estilo eu mesmo, né? Então, a minha mãe faleceu e depois ficou o meu pai conosco. Minha mãe já tem 18 anos que faleceu, então meu pai ficou conosco. E aí, toda a vida meu pai foi saudável, né? Como eu disse pra vocês, meu pai ia pra Água Suja, né? Um santuário que tem aqui, ele ia a pé. Então, assim, ele caminhava muito. Então, ele era bem saudável, muito saudável. Meu pai caminhava todo dia, era um atleta, meu pai. Caminhava longas caminhadas, 3, 4, 5 horas caminhando. Meu pai fazia isso. Então, ele era muito saudável. Cuidava da alimentação, meu pai não comia, não era muito de doce, ele sempre foi muito de rapadura, mas não bebia refrigerante, nada dessas coisas. Então, meu pai sempre foi muito saudável, até que o meu pai contraiu câncer de próstata. Mas foi tão incrível que ele foi curado, né? A fé dele, né? Ele ia pra lá, pra Barretos, ele tratava, a gente sempre levou ele, nunca deixou ele sozinho, sempre zelando dele. E o médico falava que ficava encantado com a fé dele. Então ele ia, ele orava. E aí meu pai recebeu alta depois dos 5 anos, né? Meu pai recebeu alta e nunca mais teve câncer, né? No entanto, meu pai não morreu de câncer. Meu pai nunca teve câncer, mais câncer, foi curado. E aí, o que o meu pai fazia? A Secretaria de Saúde daqui de Ibiá, ou às vezes até as pessoas próximas,
que precisava de um acompanhante, que às vezes era idoso, que não conseguia ir, meu pai ia acompanhando, voluntariamente. Então meu pai fez isso por longos anos, indo para Barretos, acompanhar pessoas que não conseguia ir, que era idoso, enfim. E meu pai ia, né, por amor mesmo. Meu pai sempre foi assim, muito ajudador. E assim foi. E aí depois, né, passou-se o tempo e tal, muitos anos. Há 3 anos atrás, logo depois do Covid, papai teve Covid, tomou picadinha, né? Terrível isso, né? Nada contra quem gosta, mas depois dessa picadinha, o meu pai teve problema no coração, né? Depois da picadinha, meu pai desenvolveu um problema sério no coração. O médico dele, que já acompanhava ele há anos, né, ficou assim meio boquiaberto, porque 1 ano antes meu pai tinha feito todos os exames, estava tudo bem, o coração dele estava bem, ele estava super saudável. Só que aí depois disso meu pai foi degringolando, né, por causa depois da picadinha. Meu pai foi desenvolvendo problema no coração, o coração dele inchou, o coração dele bagunçou tudo. O médico dele, né, o geriatra que já cuidava dele no longo dos anos, ficou impressionado, ainda falou que não tomou a picadinha, não deixou ninguém tomar a picadinha. Assim, né, gente, porque aqui na plataforma a gente não pode falar algumas palavras, né, porque aí o vídeo não sobe. Mas é isso, aí meu pai contraiu essa doença no coração, né, de menos de 1 ano pro outro, ele já tava com problema de coração, o coração inchou muito, ficou enorme, e aí começou todo o desencadear, né, dos problemas, coração inchado, não bobeava direito, e aí voltava líquido pro pulmão. E aí, nesse meio tempo, já atrapalhou o rim dele tava com problema também. O rim dele deu um cisto no rim, fez biópsia, não era nada de câncer, mas não podia fazer cirurgia, porque ele já estava muito idoso. E nesses últimos 3 anos ele ficou assim, mas sendo bem acompanhado, e o papai saudável, igual vocês estavam vendo no vídeo, né? Saudável, assim, mesmo com esses problemas, ele ainda estava vivendo normalmente, né? E aí foi assim, né? Foi assim, o coração dando muito problema, o coração foi desencadeando, né? E foi ficando dessa forma, sabe? Foi ficando assim, cada vez mais agravado. Só que ele normalmente, vivendo normalmente. No entanto, vocês viram que em fevereiro a gente foi para Capitólio, ele foi com a gente, nós levamos ele divertiu, passeou de lancha, fez tudo. Meu pai estava independente, tomando banho sozinho, fazendo tudo sozinho. E aí quando foi há 4 semanas, mais ou menos, atrás, acho que foi isso mesmo, vocês me perdoem porque a minha cabeça tá bem ruim, ele já tava com muita falta de ar, mas ele já tava com oxigênio em casa, porque ele só tava com a falta de ar mesmo. De vez em quando dava uma falta de ar, punha no oxigênio, uma meia horinha, ele já tava bom de novo. Só que aí foi desencadeando, foi agravando, né, gente? O coração dele não tava bombeando. E aí um belo dia, né, gente, minha irmã me liga aqui e fala: Dani de Deus, corre aqui, o papai tá ruim. Corri lá, o papai tava muito ruim, a gente correu com ele pra Santa Casa. Só que assim, ele já tava nos 3 anos no paliativo, né, ele tava, mas todo o tratamento possível meu pai teve. Meu pai teve cardiologista que cuidou dele, que vinha em casa. Meu pai teve tudo particular, maioria particular, mas muitos pelo SUS também, porque a gente foi alinhando todos os médicos juntos. Meu pai tinha o geriatra que vinha na casa dele, cuidar dele. Meu pai tinha o cardiologista, meu pai tinha o nefrologista que cuidava do rim dele. Meu pai tinha fisioterapeuta que vinha toda semana, 3 vezes por semana, fazer fisioterapia. Então meu pai tinha tudo que ele precisava, né? Só que aí o médico já falava pra gente: não tem muito o que fazer, o rim dele não tem como fazer mais nada. E aí por fim, gente, ele passou mal. E aí a gente foi no nefrologista dele, o nefrologista ainda falou que tinha que fazer uma hemodiálise, mas que ele não aguentaria, mas que a gente tinha direito de escolher ou não. Nós optamos em não fazer, para não judiar dele. O médico: ótimo, vocês agiram certo, porque se fosse meu pai também eu não faria, né, a hemodiálise. Então, porque ele tava muito fraquinho, não ia aguentar. Apesar dele estar independente, comendo sozinho, conversando, orando, escrevendo, ele não conseguia. Então a gente optou em não fazer. Ótimo. E aí, depois disso, depois do nefrologista, ele passou mal, foi pro hospital. E ele ficou ruim mesmo, porque aí ele ficou péssimo. O médico que atendeu ele falou: olha, vocês precisavam de mandar ele pro SUS fácil, mas vocês podem escolher mandar ou não mandar, porque ele não vai aguentar. Lá eles vão entubar ele, vai judiar dele, vai ficar sozinho, vocês não podem entrar. E já que o quadro dele já tá grave assim, eu não levaria não. E aí nós sentou todos os filhos e a gente concordou em não deixar ele pro SUS fácil.
E ele não foi. E foi a melhor decisão que a gente tomou. Porque aí o médico falou que a gente podia trazer ele pra casa, porque ele já tava assim, bem, né? Ele só tava lá internado esperando Susfácil, e a gente não ia mandar pra Susfácil, e aí a gente trouxe ele pra casa. E aí no que a gente trouxe ele pra casa, ele ficou bem. Colocamos a cama hospitalar para ele tinha um colchão pneumático muito bom, e a gente trouxe ele para casa, e o médico certinho, toda a junta médica dele falou a mesma coisa, que a gente agiu super certo, porque como ele já estava no paliativo há 3 anos, levar ele para Uberaba, gente, e Uberaba é longe daqui, Uberaba são quase 3 horas daqui, então é bem longe, para ele ficar sozinho lá, para ele morrer sozinho lá. Aí a gente trouxe pra casa, e aqui em casa todo mundo junto, mas o hospital daqui, gente, eles são uma benção, o hospital de Ibiá, gente, todos os médicos, todos os enfermeiros ajudando a gente, porque meu pai é muito conhecido, então assim, foi incrível, né, foi incrível, tudo que eles fizeram pela gente. Aí a gente trouxe o papai pra casa, e em casa ele foi ficando, a gente montou um quarto na sala pra ele, né, ele ficou na sala com a cama hospitalar, com o oxigênio, meu pai tinha oxigênio portátil, né, porque onde a gente ia, a gente carregava esse oxigênio para ele. Então assim, meu pai tinha tudo, graças a Deus, né? A gente conseguiu fazer tudo por ele. Então ele ficou em casa, e aí ele ficou bem melhor do que estava internado. Ele ficou mais feliz, porque estava todo mundo, a casa cheia, todo mundo ali, ele comia direitinho, eu quero isso, eu quero aquilo, e ele comendo normalmente, né? Meu pai ficou em casa normal, ficou muito melhor do que no hospital. Acho que é ambiente de casa, né, gente? E aí ele foi ficando. 3 semanas meu pai ficou super bem em casa, né? Quando foi nos últimos dias do meu pai, porque até então ele tava comendo, ele tava fazendo tudo sozinho. Um belo dia, um final de semana, num sábado, a minha irmã me ligou, né, aqui em casa, porque a gente mora bem pertinho. No sábado à noite, falou: o papai deu uma crise muito forte de oxigênio. E eu coloquei ele no oxigênio, agora ele tá tranquilo, beleza. Aí quando foi no domingo, à tarde, né, a gente foi todo mundo lá, sempre vai visitar, todo mundo junto na casa o tempo todo, e aí a gente chegou lá à tarde, era umas 4 horas da tarde, o papai não tava bem. O papai tava muito molinho, isso no domingo, muito molinho, muito fraco, e falando assim, bem baixinho, mas a gente entendia o que ele tava falando. E aí a gente viu que meu pai não tava bem. Aí a gente deitou ele na cama, tal, minha irmã já tinha dado banho nele, né, ajudado ele a tomar banho, que até então ela punha ele na cadeira, ele esfregava sozinho, até no sábado ele tomou banho sozinho. Quando foi no domingo, gente, ele degringolou. No domingo a gente viu que ele já não estava bem. A gente deitou ele na cama no domingo, conversou com ele bebeu água, tomou mingau e tal. E aí do domingo de noite até o dia que ele faleceu na quarta, ele foi assim piorando, mas assim, bem, sabe, sem dor, sem nada. E aí quando foi na segunda, o papai já tava assim na cama, né, bem fraquinho, já perdeu todas as forças da perna, tava conversando bem baixinho, sabe, bem baixinho, bem fraco, mas a gente entendia direitinho, ele entendia o que a gente tava falando, que ele falava assim na segunda-feira, hoje era o dia de vir a comunhão pra ele, né, a fisioterapeuta dele era a ministra que trazia, aí ele falava, hoje é dia da comunhão. Papai, hoje é dia. E ele já ficava empolgado, né? Aí ela veio, fez a celebração, foi linda, isso na segunda-feira. Ele recebeu a comunhão, né? E aí ele pediu pra cantar, a gente cantou. Ele gostava daquele hino, Já Refúgio a Glória Eterna. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Aí ele gostava, ele acabou a comunhão e pediu pra cantar. Nós todo mundo cantou, porque a casa sempre cheia, nós todo mundo ali revezando. Isso na segunda pra cá, eu já nem vinha aqui pra casa mais, já fiquei lá, eu ficava o dia inteiro, vinha aqui, tomava banho, voltava e dormia lá. E aí a gente ficou todo mundo dormindo lá, minha filha também nem foi trabalhar durante a semana toda, a gente ficou todo mundo lá. Os irmãos que quiseram, ficou todo mundo lá. E a gente dormia, jogamos, a sala é grande, colocamos a caminha, jogamos um tanto de colchão no chão e ali a gente ficou, sabe? Os filhos todos ali, a gente dormindo, a gente, sabe? E a gente beijava ele, abraçava. Quando foi na segunda noite, ele pediu pra abraçar todo mundo. Eu quero abraçar vocês. Aí a gente veio cada um e ele abraçando. Isso na segunda-feira à noite.
Quando foi na terça, a gente ligou pro padre, falou pro padre vir, porque o padre é muito amigo dele, gostava muito dele. Todos os padres aqui, tem 2 padres, James e o padre Vicente. Meu pai era amigo dos 2, porém a gente criou uma afinidade maior com o padre Vicente, porque sempre vinha aqui. E aí quando foi na terça-feira, a gente ligou pro padre Vicente, o padre Vicente veio, fez uma visita pra ele, na hora que ele viu, ele, padre Vicente, riu, sabe? O padre Vicente orou com ele, abençoou a vida dele e tudo mais, gente, isso na terça-feira, à tarde. E aí quando foi na terça-noite, meu pai passou mal de novo. Não passou mal não, gente, minto. Aí quando foi na terça-noite, meu pai já não tava muito bom mais, já tava bem ruinzinho mesmo, que a gente via que tava bem ruinzinho. E aí quando foi umas 11 horas da noite, ele falou que era abençoar a vida dos 6, dos filhos, sabe? Tinha até uma vizinha que mora do lado, que tava lá em casa nessa hora também. Nós tava todo mundo reunido. A gente juntou todo mundo em volta da cama dele e ele abençoou nós, sabe? Aí ele falou bem baixinho, bem fraquinho, sabe? Eu abençoo a vida de vocês, né? Em nome de Jesus. Eu abençoo meus amigos, eu abençoo meus vizinhos, eu abençoo meus netos e eu abençoo meus filhos. Falou assim, estendido a mão, assim, com imposição de mão. Ele abençoou nossas vidas. E aí quando ele fez isso, né, aí ele depois falou assim, vamos cantar. E aí, gente, todo mundo cantou, já Refúgio à Glória Eterna. Vai ter um videozinho aqui, eu não mostrei o rostinho dele, né, porque eu não quis mostrar o rostinho dele, quero que vocês fiquem com o rostinho dele assim, bem feliz. Ele tava feliz, mas assim, a pessoa é camada, também não, deitada na cama, não é legal, né. Mas mostrei aqui, vou mostrar o vídeo pra vocês, nós todo mundo em volta da cama cantando. Foi nessa hora, na terça-noite, que a gente cantou, bateu palma, orou. E aí, gente, eu falei pra minha irmã, falei, ele não vai amanhecer. O Senhor Jesus vai recolher ele, porque já abençoou nós, né? Era o que precisava pra ele partir, né? Ele liberar a bênção sobre nós. E ele liberou sobre os netos, sobre os filhos, sobre os vizinhos e os amigos. E aí, gente, todo mundo foi embora, a gente ficou lá, a maioria dos filhos dormiu lá mesmo. E a gente viu que a noite inteira ele não passou bem, a gente ficava medindo o oxímetro, sabe? Os sinais vitais e tudo. E a minha filha lá, mas a minha sobrinha, né, a Paula, as 2 netas. E aí ficou me monitorando, a gente viu que ele não passou bem. Teve uma noitezinha assim agitada, mas não tava sentindo dor. Nós perguntávamos pra ele, papai, você tá com dor? Ele, não tô não. E aí quando foi umas 6 e pouca da manhã, mais ou menos, né, a gente tava lá com ele e tal. Aí ele falou, abre a porta, apontando pra minha irmã, pra Ana Paula, que é a que mais cuidou dele, né, que mais ficava junto com ele, porque morava com ele uma vida inteira. Aí pediu pra abrir a porta, falou pra ela, abre a porta, apontando o dedo pra ela. Minha irmã chegou lá e falou, papai, eu já abri a porta tá aberta, papai. A porta já abri pro senhor, só quero não ter força pra continuar. E eu cheguei no ouvido dele e falei, papai, a porta tá aberta, o Senhor Jesus tá lá na porta, o senhor pode contemplar, mas eu não posso. E ele me olhando no olho assim, sabe? Entendendo tudo que eu tava falando, mas a força tava bem, ele já tava bem, sabe? Eu falei pra ele, papai, a porta está aberta, Jesus está lá na porta, o senhor pode contemplar e eu não posso ainda, mas o senhor só tá indo pra casa primeiro, porque breve nós todos iremos. Então só pode ir, segura na mão de Jesus. Aí eu seguro na mão dele, segura agora na mão de Jesus e pode seguir com ele. Vai em paz, papai. Ele está segurando a mão do Senhor, o Senhor já nos abençoou. Nós, todo mundo, vamos ficar bem, vamos seguir o legado que o Senhor deixou na oração, no jejum, no amor ao próximo, na leitura da palavra, no louvor. Pode ficar sossegado que nós vamos seguir. O Senhor segura na mão de Jesus e pode ir, porque é seguro, pode ir com ele, né? E soltei a mão dele, e nesse meio tempo a minha sobrinha, a neta dele já estava lá medindo a pressão, mas a minha filha, e ele foi só se acabando. Foi só zerando o oxímetro e a minha filha olhou tudo certinho, já não tinha sinais vitais, chamou a nossa prima, que é a enfermeira, né, que mora do lado, ela veio, ela testou que não tinha sinais vitais mais, ele virou pro cantinho, fechou o olho e descansou, sabe? Fechou o olho, mas na paz, sem dor, assim. Mesmo momento que é triste, gente, é lindo poder Deus permitir esse momento, né? E aí foi todo aquele trâmite, a nossa prima, que é enfermeira, ela cuidou de tudo,
Ela veio, atestou, não tinha sinais vitais, já chamou o hospital para vir, aí veio um médico que é muito amigo nosso também, que já acompanhava o caso dele, já fez o atestado de óbito, tudo certinho, já acionou funerária, buscou ele lá em casa e arrumou ele impecável, impecável. Meu pai ficou lindo, todo mundo que foi no velório falou, como o Sr. Pedro tá lindo, parece que tá dormindo, e realmente aquele semblante de paz, colocamos nele um terno, porque ele sempre foi muito enjoado, né? Meu pai sempre foi muito chique, né? Ele ia para a igreja todos os dias de terno e gravata. Colocamos o terno e a gravata, colocamos a roupa de ministro da Eucaristia dele e a faixinha, né? Que ele era de um círculo de oração. E detalhe, o círculo de oração só tinha ele de homem. Todos eram mulheres, a maioria, todas eram mulheres e só ele que era homem no círculo de oração. Mas assim, porque os homens não iam, sempre ele ia, ele não perdia uma oração, um círculo de oração, meu pai estava lá. E o meu pai era do círculo de oração, então ele tinha aquela fitinha vermelha que ficava assim, né? Então na funerária eles colocou a roupa dele de ministro e colocou a fitinha. Meu pai ficou lindo, parecendo que estava dormindo. Parecendo que estava dormindo, gente, de tão lindo que ele ficou. E partiu com o Senhor, para a glória. Nossos olhos pôde ver isso, né? A salvação, a pessoa no leito de morte e glorificando o nome do Senhor, porque o papai glorificava o nome do Senhor. Canta pra mim, vamos orar. E a gente orava, a gente fazia culto, a gente cantava, a gente batia palma. E aí, gente, vem a melhor parte. E a gente pôde presenciar, né? O que é uma pessoa viver para o Senhor. Então, quando eu falo aqui para vocês, vamos viver para o Senhor, vamos servir a Deus com alegria, vamos servir ao próximo com alegria, vamos deixar de mimimi, vamos deixar de muita coisinha, vamos deixar de muito pormenor. Meu pai não teve tempo, gente. Meu pai não teve tempo para coisinha. Meu pai não tinha tempo para mimimi. Meu pai não tinha tempo para falar mal dos outros. Meu pai não tinha tempo para negar ajuda a alguém que precisasse. Meu pai sempre estendeu a mão, meu pai sempre ajudou as pessoas, meu pai sempre fez por amor, sem pedir nada em troca. Meu pai era um homem de oração, a gente acordava e via meu pai ali orando, meu pai ali lendo a palavra, meu pai ali cantando, meu pai servindo a Deus e aos irmãos com alegria até o último suspiro. O padre Vicente, que é o padre aqui da paróquia de São Benedito, testificou isso. Como é um homem servir a Deus e aos irmãos, como manda a palavra de Deus. Claro, cheio de defeitos, sim, gente, cheio de defeitos como eu e como você aí que me assiste, mas com uma diferença: um homem que amava a Deus, que as qualidades sobressaíam aos seus defeitos. Então vamos ver a qualidade, porque se a gente vê os defeitos, a gente fica muito triste. Mas Deus é aquele que cuidou do meu pai até o último instante. Olha como Deus faz a coisa perfeita. Eu sempre orava a Deus, falava: Deus, quando for para o Senhor recolher meu pai, deixa que a gente aproveite ele até o último suspiro. E olha o que Deus fez. Deus deixou... a gente teve tempo, porque meu pai, assim, de falecimento mesmo, meu pai começou assim a definhar mesmo na segunda-feira, né, na segunda. Então praticamente ele ficou segunda, terça, quando foi quarta-feira, 7 horas da manhã, meu pai faleceu. Então, assim, foi um tempo curto, mas um tempo suficiente para que todos os filhos, todo mundo que amava ele estivesse ali com ele. Então, todos nós, os filhos, os netos, todo mundo estava ali. Ele foi amparado todo o tempo, a todo momento. Ele foi amado, ele foi querido, ele partiu em paz com todos os filhos ao redor da cama. Olha o que Deus faz. Então, assim, a gente chorou muito, mas a gente ficou em paz. Sabe aquela alma aliviada, em paz? Todo mundo que chegava pra gente falava: vocês foram filhos incríveis, vocês fizeram tudo o que pôde, tanto pela nossa mãe, que a nossa mãe a gente amou, cuidou até o último minuto, e o meu pai da mesma forma, né? Só que o meu pai foi diferente. Minha mãe morreu no hospital e meu pai morreu junto conosco. Meu pai faleceu junto conosco, o Senhor recolheu junto conosco. Então teve todo esse tempo de amor, de carinho, de alinhamento, de pedido de perdão, de tudo, gente. Teve tempo para tudo que vocês pensar. Então meu pai foi muito amado. Então hoje, quando a gente pensa em chorar, a gente pensa assim: olha o legado que meu pai deixou, olha o legado que a gente tem, né? Uma responsabilidade muito grande que o meu pai deixou para nós, que nós precisamos tocar. Eu tenho tocado, todos os irmãos têm feito sua parte, eu tenho feito a minha. Eu tenho orado, eu tenho buscado, eu peguei todos os livros dele, trouxe, eu continuo lendo os livros dele, eu continuo orando, eu continuo seguindo o meu caminho. Quando eu falo aqui pra vocês: gente, vamos amar mais, vamos estender mais a mão.
Quando eu fico aqui no meu canal dando aula de graça para vocês, fazendo o que eu posso para que vocês possam ter uma renda, ter um lucro, sabe? Ter da onde recolher o seu pão, ter da onde cuidar da tua casa, dos teus filhos, ajudar teu marido, eu faço por amor, porque eu aprendi assim. Dar sem nada receber, eu prefiro dar do que receber, na verdade. Que eu sempre dou muito de mim para outros. E às vezes quando eu recebo um presente, alguma coisa, eu fico constrangida. E aí o Senhor vem trabalhar na minha vida. Recebe, filha. Recebe. Eu que enviei. Recebe. E eu recebo. Mas eu ainda prefiro dar do que receber. Dani, porque eu recebi assim, eu aprendi assim. Meu pai faleceu diante dos meus olhos. Sendo assim, gente. Quem no leito de morte abençoa vizinho e amigos? A minha vizinha estava lá. Minha vizinha estava lá, ela testificou, ela estava no pé da cama, meu pai chamou ela na terça-feira. A minha vizinha Leleia, né? Na terça-feira, depois que o papai abençoou todo mundo, o papai chamou ela e abençoou a vida dela. Então ela pegou uma parte da bênção para ela também. Ela foi abençoada. E meu pai, no outro dia, já não amanheceu, ele faleceu. Então, gente, olha que bênção que é servir ao Senhor. Quando eu falo para vocês, sirva Jesus, ande nos caminhos dele. O caminho dele é estreito. É estreito, o caminho do Senhor é estreito, mas largue a porta que conduz à perdição. Porque se você andar no caminho estreito, a graça que está separada para nós é essa, é a salvação em Cristo Jesus. E o Senhor nos permitiu ver com os nossos olhos a salvação em Cristo Jesus. Meu pai era católico, mas serviu uma vida plena na presença de Deus. Meu pai amava Jesus acima de todas as coisas. Meu pai amava ao próximo como ele mesmo. Então esses foram os mandamentos que o Senhor nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar a Jesus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E meu pai fez isso até no final. Meu pai, no leito de morte, antes de fechar os olhos, abençoou os filhos, os netos, os vizinhos e os amigos. Olha que coisa linda. Então, assim, eu conto esse testemunho, gente, eu nem choro, porque o meu coração se enche de alegria por entender o propósito do Senhor, por agradecer ao Senhor pelo tempo que o meu pai ficou conosco, pela morte linda que ele teve, né? Que os nossos olhos pôde contemplar isso, porque não é todo mundo que tem essa dádiva de Deus, né? De presenciar uma salvação, uma pessoa clamando Jesus, louvando, orando, agradecendo ali, fechando os olhos e segurando na mão do Senhor e seguindo, como eu falei para ele, segura na mão de Jesus, papai. Ele tá aí, o Senhor pode contemplar, eu ainda não posso, mas o Senhor pode, o Senhor só vai primeiro, em breve nós nos encontramos. Pode ir, segura na mão de Jesus e vai. E ele segurou, gente. Jesus segurou ele pela mão e seguiu. Combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Então eu conto esse testemunho para vocês com muita alegria no coração. Triste, né? O coração fica porque nós apegamos demais. Quando a mamãe partiu, nós apegamos muito ao papai, que foi o que ficou conosco. Então, esse momento, né, de despedida, então é muito triste. Mas ao mesmo tempo, né, nós estamos ali todos juntos, os filhos, e a gente fica ali, né? Então, aí a gente fez a missa de sétimo dia, né? Na missa de sétimo dia eu achei melhor que o meu pai, gente, todo dia dava bala na porta da igreja. Todo mundo, meu pai é super conhecido, muito amado por todos, né? O velório foi muita gente mesmo. O sepultamento dele, na igreja ele ia todo dia, ele não perdia uma missa, ele não pedia um círculo de oração das irmãs, e ele ia sempre. E meu pai toda vez dava bala na porta da igreja. Meu pai virou marca registrada no IBA, que era bala na porta da igreja e presentinho na porta da igreja. Ele viajava muito, então ele trazia medalhinha, ele gostava de fazer cruzinha, sabe? Que essas cruzinhas assim de coco. Meu pai era artesão. E dava na porta da igreja. Muita gente tem presente do meu pai aqui na cidade de Ibiá, muita gente tem presente. Então, se você é de Ibiá, tá vendo esse vídeo, testemunho do meu pai, se você tiver algum presente que o meu pai te deu, comenta aqui, eu tenho presente que o seu Pedro me deu, aqui nos comentários. Porque é muita gente que tem, né, presente dele.
E meu pai sempre foi assim, muito amável. Então ele entrava na frente, levando a cruz, é aquela coisa toda, né, de igreja, que meu pai era muito envolvido. E aí, gente, a gente optou, né, eu dei a ideia da gente fazer um bombom para dar na porta da igreja, e a gente foi bombom na porta da igreja, com um cartãozinho, combateu o bom combate, acabou a carreira, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Pedro José Gomes, e na porta da igreja, porque na missa de sétimo dia foi aqui, né, na igreja da paróquia dele, aqui no São Benedito, que o Padre Vicente celebrou, e logo após a gente deu o bombom na porta da igreja, como ele sempre fez, e a gente continuou fazendo, né? No finalzinho a gente deu. E a missa, gente, que o padre celebrou foi maravilhosa, eu vou deixar aqui para vocês verem. No finalzinho o padre chamou nós, os filhos, lá na frente, então a gente foi todo mundo lá para frente, e o padre fez uma homenagem linda, que todo mundo que estava na igreja, a igreja estava cheia, e todo mundo que estava na igreja, gente, foi aos prantos, com as palavras do Padre Vicente, falando sobre o meu pai, sobre a pessoa dele. Apesar do pouco tempo, né, que o Padre Vicente está na cidade, ele criou uma amizade muito grande com o meu pai. Então ele fez uma homenagem linda para o meu pai, que eu vou deixar aí para vocês assistirem, tá bom, gente? Então vocês ficam aí e assistam. E esse foi o nosso testemunho, o testemunho do meu pai. E nós estamos aqui seguindo, né? A casa do meu pai, minha irmã ficou, minha irmã mora na casa, a Ana e a Cida. A Cida aposentou, veio embora, né, para ajudar a cuidar dele, então ela mora aqui. Ela tá para Brasília agora, foi passear, descansar um pouco, e a minha irmã é professora e mora na casa. E a gente tá sempre lá com ela, e a gente não deixa sozinha, a gente continua juntando, continua fazendo almoço, continua fazendo janta, café, e a gente fica ali todo mundo junto e misturado, como a gente sempre teve, né? E sempre que o meu pai gostava. Então é isso, gente, eu sou a caçula da família, né? Meu pai tem 8 filhos, sendo 6 mulheres e 2 homens, uma é de coração, né? Então somos 7 mulheres e 2 homens, né? Que eu tenho minha irmã que mora em Belo Horizonte, que meu pai criou desde pequeno, e a gente é irmã, né? Então são 7 mulheres e 2 homens, são 9 filhos, né? Que amou, que cuidou, que zelou, que respeitou, que honrou pai e mãe até o final. Então esse foi o meu pai, né? O meu pai chama Pedro José Gomes, é de uma família bem conhecida aqui na cidade, muito querido também, né? Por todos. E é isso, essa foi a história do meu pai, que eu contei pra vocês. As coisas dele, a oficina que tá lá, a gente não desmanchou, porque todo mundo usa a oficina, meus irmãos usam, eu uso, né, que de vez em quando eu tô lá mexendo alguma coisa. Então as minhas irmãs optou em não mexer na oficina, deixar lá, porque todo mundo usa, né, as coisas dele, que tem oficina completa, então nós todo mundo usamos, né. E as minhas irmãs continuam morando na casa, né, a Cida e a Ana continuam morando na casa. E a gente vai seguindo assim, né, com muita alegria no coração, sempre grato. Então, a minha mensagem para você hoje, seja sempre grato ao Senhor. Ande nos caminhos do Senhor, sirva a Ele, ame Ele acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, você vai estar agradando o Senhor teu Deus, né, e em nome de Jesus. Então essa é o nosso vídeo de hoje. Vou deixar aí para vocês a missa, os cuidados, tudo que a gente fez. E o hino, quando a gente estiver em volta da cama, foi o último louvor que a gente cantou para ele, que foi na terça à noite, poucas horas antes dele falecer, né? Que logo após 6 e poucas, 7 horas, meu pai faleceu. Foi recolhido para a glória, né? Foi recolhido para a glória com as mãos do próprio Deus. Então é isso, gente. Aí foi na semana, né, que ele tinha passado mal, mas a gente estava assim, ó, tomando café, eu ia pra lá, fazia café, e a gente juntava todo mundo, tomava café com ele, tinha pedido arroz que eu fiz, tá lá, ó, tomando um cafezinho, almoçando, olha como é que ele tava bem, né, mas Deus recolheu ele, né, esse grande homem, esse grande exemplo de força, fé, garra, resistência, amor ao próximo e amor a Deus. Você ouviu horas do dia hoje? Nós estamos aqui limpando a casa, gente, porque nós é família, né? A gente fez um mutirão, limpou tudo aqui. Colocamos a mesa aqui, ó. Eu joguei água, rapei. Ficar um ambiente melhor, né? Toda hora tem visita e a gente gosta de receber também as pessoas que vêm, né? Mas é isso, mostrei um pouquinho pra vocês ali, né, da estrutura que a gente fez. Não mostrei ele, tá muito debilitadinho. Mas fica assim, ó, toda hora colocamos cama, nós fica todo mundo aqui nessas camas, todo mundo no chão, tudo assim. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia. Descemos. Aí, ó, canequinha pra tomar leite, canequinha do Sr. Pedro Toco, tá quase pronto, tá, Sr. Pedro? Tá ficando bom, hein? Quase 1 litro, hein? Pra tomar um leite no curral é muito bom, né, Sr. Pedro? O leite quente. Bom, pessoal, aqui ó, hoje é o dia seguinte. O papai sempre fez pedidos de oração para todos. Aqui tá cheio de pedidos de oração que a gente achou e eu pus nessa lata pra gente poder queimar. Aqui tá o meu, né? A letra dele já tava bem embargada nos últimos tempos. Meu filho que ia pegar a carteira profissional. Então, assim, ele sempre fazia isso. Ele escrevia muitos pedidos de oração, as pessoas que pediam oração para ele. Era um homem de oração, né? Então, aqui a ação de graças, né? Para proteger a família, os amigos, o Rubens, a Daniela, toda a minha família, né? Tá vendo? E acabou que tinha muito mais pedidos. Olha, gente, quantos pedidos de oração. Então, vamos orar, né? Agradecendo o Senhor por todos os pedidos que ele tinha feito. Muita gente aqui. Isso aqui tudo era pedido de oração que ele fazia. Ele anotava para não esquecer e sempre todo dia orava. Então vamos orar. Vamos queimar agora, né? Os pedidos de oração dele. Possa chegar aos céus. Bom, pessoal, estamos aqui na casa do meu pai, né? Seguimos firme, graças a Deus. Meus irmãos tá ali, ó. A Rosa, a Cida. Tá nós 3 aqui. E aí a Cida fez almoço pra mim. Nós almoçou junto, né? E a gente resolveu, gente, fazer uma lembrancinha pro meu pai, né? Hoje é missa de 7º dia. E eu tô fazendo uns bombonzinhos. E pedi também pra fazer um cartãozinho, sabe? Aí nós todo mundo juntou e fizemos. Vou mostrar pra vocês que a gente vai embalar, ó, os bombons. E a gente decidiu assim, né? Eu achei melhor dar um bombom na porta da igreja, porque meu pai sempre dava bala na porta da igreja, né? Era costume dele. Então todo mundo aqui já lembra dele com uma balinha, né? Sempre no início ele ficava na porta da igreja recebendo todo mundo e dava uma bala. Isso sempre foi assim. E aí a gente resolveu fazer essa lembrancinha pra ele. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu fiz os bombons, né? Olha que lindo que ficou os bombons. E aqui, ó, eu fiz os cartãozinhos, ó. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4:7, Pedro José Gomes e a cruzinha fúnebre. Tá vendo, gente? Aqui tá o papel de trufa, eu comprei branco. A gente vai embalar, embrulhar e colar no cartãozinho para dar hoje, no finalzinho da missa. A gente vai distribuir o bombonzinho na porta da igreja. A gente vai fazer 200 e hoje a gente acabou a missa, a gente distribui na porta da igreja, né, gente? Como meu pai sempre nos ensinou a fazer isso. Então eu vou finalizando com vocês esse vídeo, né, aqui na casa dele. Sei que o coração fica apertado, né? Ainda dói muito falar sobre o meu pai, mas a gente vai seguindo com muita fé, com muita esperança por tudo que a gente viveu, né, nesse tempo. Foi um tempo muito bom, foi um tempo de alegria, um tempo que o Senhor nos proporcionou e a gente é muito grato. Quando vem aquela dor, aquela tristeza, a gente lembra de tudo que o meu pai foi, de tudo que ele serviu, de tudo que ele amou e de tudo que ele vivenciou. Bom, pessoal, acabamos, né, nossas lembrancinhas, ó, fiz 200. Olha que bonitinho que ficou. A gente colou o bombom e ficou assim. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Segundo Timóteo 4:7, Pedro José Gomes. Ficou assim, né? Bom, pessoal, eu separei aqui para vocês verem, né, alguns os utensílios que o papai usava quando ele era ministro. Então esse aqui a gente separou, que a gente vai dar de presente pro padre. O padre gosta muito dele, veio sempre aqui na casa dele visitar, orar com ele.
Então a gente achou justo passar pra ele, né? Que aqueles paninhos, né? Eu não sei como que chama, mas vocês aí devem saber. Ó, tá tudo bem passadinho, quando ele era ministro. Tá bem assim, com a marca do tempo. E aqui nessa sacolinha tá a vasilhinha onde ele carregava a hóstia. Como é que chama? Patena. Hã? Patena. Patena. Essa aqui era do meu pai, gente. Olha que coisa mais linda. Pesada, né? Olha que linda. Eu só recusei porque a gente devia ter gravado o nome. Ó, né? tá vendo? A gente, aí vem nessa sacolinha e essa pecinha aqui, ó, que eu vou abrir pra vocês. Ai, irmã, ajuda aqui. Ela é difícil de abrir. E olha que linda, gente. E aqui carregava a hóstia. Então a gente vai passar pro padre, que era o acessório dele. Lindo demais, né, gente? Olha que coisa mais linda. Bonito demais. Bem pesado. Olha. Então a gente vou fazer um embrulho bem feitinho pra gente dar pro padre de presente, né? Que era do meu pai. E agora a gente vai passar pro padre. Tá bom, gente? Então eu vou fazer o embrulho e venho mostrar pra vocês. Lindo demais, né? Olha. Muito bonito. Vocês, né, as irmãs, os irmãos, filhos, as filhas, genros, noras, netas, netos, vocês, a família que conviveram por longos anos, né, com o Sr. Pedro, outros bem pouco tempo com ele, e eu também nesse pouco tempo que eu o conheci e pouco contato também que eu tive com ele nos momentos aqui na igreja, nos momentos que eu pude fazer uma visita. Nós encontramos também em outros locais de celebração. E pude ir percebendo alguém, né, que deixou com que permitiu com que Deus inscrevesse a lei divina no coração dele. Alguém que foi se tornando cada vez mais discípulo de Jesus. Alguém que foi percebendo cada vez mais a necessidade de ser um reflexo, de ser uma presença do nosso Deus e Pai. Uma presença de Jesus, a presença do Divino Espírito Santo. Alguém imensamente dedicado, que foi deixando-se ser moldado por Deus. Alguém na sua dedicação à família, ao trabalho, à igreja, um artista maravilhoso, recebia as obras dele, havia um presente, havia nós temos que perfeição, que ele realmente assim, a dedicação dele, quanto ele colocava o que vinha de mais perfeito nele. Isso ele foi manifestando não é algo simples de fazer uma obra, mas não só, principalmente no ser pai, no ser avô, no ser irmão, no ser membro da igreja, verdadeiro servo de Deus, verdadeiro ministro da palavra de Deus. Alguém que prestou sua voz ali para que Deus falasse a família. Grande gesto nobre e lindo dele, né, do abençoar. Lembro quando fui visitar no hospital, aí eu já indo embora, despedir dele, aí eu abençoei. Deus abençoe sobre ele, Deus te abençoe também, meu filho. Ele me abençoou e eu inclinei a cabeça, recebi a bênção dele. Então, alguém sim que manifestou o desejo de transmitir a bondade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a presença divina através da bênção, né? Nós sabemos que a bênção é sempre um dom de Deus, um dom que
alguém que tem Deus e Pai como fonte, nosso Senhor Jesus Cristo como caminho, o Divino Espírito Santo como a manifestação em nós desta realidade divina, dos dons divinos, e que é vida e que é saúde espiritual na sua plenitude. Por isso, o grande amor dele é abençoar. O quanto ele percebeu isso, o quanto ele quis que a família continuasse manifestando esta bênção, essa presença de Deus, né? Ele deixa um legado, né? Deixa uma herança que é uma vivência da fé. E vocês são reflexo também do exemplo dele. As recompensas que Deus concedeu, vocês são essa recompensa e vocês manifestaram essa recompensa. Pude acompanhar também nesses últimos momentos uma família unida, uma família amorosa, uma família que manifesta o carinho, a união por aquele que concedeu vocês o dom da vida e por aquele que uniu e manteve unida a família. Vocês mantiveram essa união, esse amor, carinho e fez a diferença. Alguém ali que vivenciou seus últimos momentos, seus últimos dias, seus últimos momentos com a paz em torno de coração, com aquela sensação de ter cumprido a missão, como de São Paulo, né? De ter combatido o bom combate, guardado a fé, completado a corrida, e que iria partir para receber a coroa da glória. Então, a paz que brotou de um coração dentro do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, quando nosso Senhor Jesus Cristo disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então, aquela paz de uma missão cumprida, e agora o ir, o partir. E a fé de vocês, né? A fé de vocês de fazer essa entrega de alguém que Deus confiou a vida de cada um de vocês, confiou vocês na vida dele, e agora a realidade para a qual ele foi criado, para a qual todos nós fomos criados, que é a realidade junto de Deus. Nós nos solidarizamos convosco em vossa dor, mas nós nos unimos para proclamar a nossa fé no nosso Deus, que é 3 vezes a origem da vida e que nos constitui como uma verdadeira família e constitui para nós um lar, para vivermos essa familiaridade com Ele por toda a eternidade. Os nossos sentimentos e as nossas orações, esta é a nossa fé, esta é a nossa confiança, esta é a nossa esperança, esta é a nossa paz em Deus, de que é uma vida que não foi tirada, mas que foi transformada, e agora faz parte da plena vitória pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. E de junto de Deus, Ele receba a recompensa por toda a correspondência à graça, e possa contemplar a beleza da Santíssima Trindade, gozar da bem-aventurança eterna. Amém. Possa estar ali, pedindo a Deus para que possa continuar enriquecendo toda a família de graças e bênçãos. Amém. Os nossos sentimentos e as nossas orações. Muito obrigado e parabéns para vocês, pelo pai, pelo irmão, pelo pai, pelo sogro, pelo avô que vocês têm. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero mesmo que você tenha gostado, né? Que você tenha se inspirado a viver santidade, a viver renúncia, a viver obediência, oração da palavra, jejum, né? Para que você também possa ir para a eternidade, né? Porque é lá que nós vamos morar, na eternidade. Nos vemos em breve, né? Nos veremos em breve, na glória, na nossa pátria celeste, em breve. Jesus está voltando, está vindo buscar a tua igreja, e a igreja somos nós, cada um, você e eu. Não importa a tua religião, importa que você sirva a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a viver dias melhores, a confiar no Senhor. Não importa se você está vivendo uma enfermidade, uma luta, uma adversidade, o nosso Deus continua sendo Deus. Basta que a gente venha tomar os propósitos dele na nossa vida e seguir ele com alegria, não importa, né?
Porque se a gente for curado, ele é Deus, se não for, ele é Deus, né? Se a bênção vier, ele é Deus, se não vier, ele continua sendo Deus. Basta que a gente aceite, sirva a Deus com alegria de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, para que em breve todos nós possamos nos reencontrar na pátria celeste. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Da agora pra frente segue o nosso programação normal, nossos vídeos, tá bom? Que eu vou trazer bastante pra vocês. Um super beijo, amo vocês e até o próximo vídeo. Tchau!